É o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Vamos ver um trecho que ele fala. Que cadeia, na verdade, é para ladrão do quê? Ladrão de celular, é para ladrão e tudo mais. Vamos ver? Vocês sabiam que Vargas deu anistia para quem participou da intentona comunista? Vocês sabiam que Juscelino Kubitschek deu anistia para as pessoas que se revoltaram em 55? E a lei da anistia em 79? E por que não dá anistia agora? Só que agora nós temos pessoas como a gente, caminhoneiros, cabeleireiras, pessoas simples, pessoas humildes, que estavam lá vendo o que acontecia, conhecendo Brasília. Nós precisamos da anistia. Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é algo real, é algo importante. E eu vou falar para vocês, eu quero prisão sim. Eu quero prisão para assaltante, eu quero prisão para quem rouba celular, eu quero prisão para quem invade terra, para quem invade propriedade privada. Eu quero prisão sim para o corrupto. Ué, Reinaldo, em São Paulo quem prende não é a Polícia Militar, que é comandada pelo Estado que ele é governado? Não entendi. Eu também quero, eu queria que ele prendesse os assaltantes de celular. Mas ele está tão feliz com as pesquisas dizendo que a população acha que o problema da violência é do Lula, que quando alguém morre na beira de um parque, leva tiro, não acaba o problema do Lula. Não, e olha, eu sou responsável, não sou dessa laia. Eu sei que é difícil, não vou... agora, eu pergunto, o governador não conseguiu até agora nem desmantelar aqui em São Paulo o mecanismo de recepção de celular roubado. Eu fiz blag com ele. Eu achava que era ironia, mas ele gostou, acho, da imagem. Aqui e no programa da Coisa, dizendo que era uma gente que achava que invasão de fazenda, de terra, é crime de terrorismo, é crime grave. Mas invasão do Supremo, não. E ele repetiu. E precisa estudar também, porque ele diz como é que é. O Vargas deu anistia para o pessoal da intentona comunista? Mas que coisa é essa? Mas que burrice é essa? Que estupidez é essa? O que o Vargas fez com a intentona comunista, aí sim, foi usar como um dos pretextos para decretar o Estado Novo em 1937 e rasgar a Constituição de 1934. Tarcísio, vai estudar. Vai estudar. Fala demais, dá bom dia a cavalo, meu filho. A turma da intentona comunista foi toda presa, torturada barbaramente. Vai ler um pouquinho. E aqueles que foram vinculados à intentona comunista, mesmo que não tivesse compromisso com ela. Graciliano Ramos foi preso à esteira. Graciliano Ramos foi preso à esteira da intentona comunista ainda. Porque o comunismo, então, olha aí, tentaram dar o golpe, não sei o quê. Passou pelo pão que o diabo amassou na cadeia, escreveu os cadernos do cárcere, né? Aliás, é onde usa belamente o verbo acanalhar-se. Né? Então, como é que é? Vargas anistiou a turma da intentona? Não! Teve anistia depois do fim do Estado Novo. É outra coisa. Em 1937, o que foi o Estado Novo, de 1937 a 1945. E, de qualquer modo, os momentos em que tivemos anistia eram momentos diferentes desse, porque agora nós temos uma democracia plena, sim, de tal sorte a democracia plena que ela até exagera, permite que vocês fazem isso que vocês estão fazendo. Que claramente é um ato... O senhor governador está discursando sobre um palanque em que um pastor, falando como político, ameaçou o Supremo e incitou as Forças Armadas a intervir no processo. E aí estão falando, ele fez um discurso mais ameno. No Supremo, eu li uma nota da Bela Megali, e não estou desconfiando da Bela Megali, não, no Globo, mas... Diz que 4 ministros falaram para ela
que se fez uma... consideraram o discurso do Tarcísio mais ameno. Eu não sei o que os ministros tinham bebido essa hora da manhã, ou ontem à noite. Mais ameno? Mais ameno? Invadir Supremo pode? Invadir terra não? Também ele, num dado momento, tirou uma onda com Alexandre, pedindo que os ministros andem no meio do povo. O que também embute uma coisa de ameaça inequívoca. Né? Agora, ele, claro, né, foi o discurso mais enfático e não sei o quê, ele está ali, não há nada hoje que aponte algo diferente de o Tarcísio ser o candidato deles. De todos os que estavam ali. Ou será que o Caiado vai manter a candidatura dele? Lançou a candidatura lá na Bahia sem apoio nem do comando do União Brasil. Né? Algum outro aqui tem a condição de emplacar alguma coisa? Não, se alguém emplacar, o Tarcísio. Claro que vai depender muito do que as pesquisas indicam. Se indicar uma margem razoável de possibilidade, com uma possibilidade razoável de que o Lula pode ser reeleito, ele vai para o governo de São Paulo. E aí alguém assume aí esse troço. Né? O Nunes estava lá, né, Reinaldo? O Nunes estava lá. Estava, discursou até. Até discursou, enfim, não, agora também ele virou... Nossa, ele saiu, né, de uma posição que se dizia de centro, eu gostava que... O Nunes ele chegou a se dizer, num dado momento, que o governo dele era de centro-esquerda. E agora ele está cada dia mais reacionário, né? E quer o lugar do Tarcísio também, que é um dos pré-candidatos à vaga do Tarcísio, se ele disputar o governo de São Paulo, a presidência. Né? Então, assim, se a margem para o Lula vencer for grande, for convincente, evidentemente o Tarcísio vai cair fora. Ele não vai largar o governo de São Paulo, que lhe confere poder, recursos e tudo mais, para disputar. Se, como querem os editoriais, tudo tiver danado para o Lula, etc., e houve uma certa decepção geral em algumas áreas com o resultado do Datafolha da Quest, né? Porque 2 dias antes, os números da Quest enterravam o Lula 7 palmos, milhares de palmos abaixo do chão. Né? Acabou, Lula acabou. Veio a pesquisa eleitoral, ainda não. Claro que isso também pode funcionar como um apito de cachorro, né? Dizer assim, aqui, ó, ainda não, hein? Ainda falta. Ainda não quebraram a perna do cara. Né? Então, o Tarcísio vai depender muito do que vai acontecer. Agora, esse discurso dele é um discurso reacionário a mais não poder, né? Irresponsável, no sentido mesmo do termo. Ele não se responsabiliza ali por algo que é da alçada dele. E dizendo do prende e solta. Curioso que alguém que está pregando impunidade aí demonstre insatisfação com a lei de execuções penais, por exemplo, que eu acho que é disso que ele está falando, né? Ou com os juízes, que segundo ele soltam pessoas. Será que roubo de celular, a indústria do roubo de celular tem a ver com as pessoas que são soltas por juízes? Eu acho que não, eu acho que tem a ver, entre outras coisas, com a incapacidade da polícia de São Paulo, com a incompetência mesmo, de desmantelar a recepção de celular. Alguém, nós já vimos gente sendo presa, alguém viu gente ligada de verdade, com poder, ligada à coisa da recepção de celular, sendo presa? O governador chegou e disse, desmantelei a rede de recepção de celular aqui em São Paulo. Celular roubado em São Paulo não é mais comercializado em São Paulo. Ele é comercializado em outro lugar. Aqui não. E isso ele não vai dizer. Né? Mas ele usa isso como pretexto para subir no palanque e pregar impunidade para gente que invade o Supremo, o Congresso, a presidência,
Agora, invasão de terra, não. Aí é muito grave. Aí é muito grave. Porque, lembrando, inclusive, para fechar, né, o golpe de 64, o pretexto principal para dar o golpe de 64 é que o João Goulart ameaçava a propriedade privada. Esse foi o pretexto principal. Comunismo ameaçando a propriedade privada. Ele está querendo fazer reforma agrária. Ele está querendo tomar terras dos proprietários, dos senhores, não sei o quê. É isso. E ele está com o mesmo discurso, Milico Tarcísio, dizendo propriedade privada, sim, é sagrada. Aliás, ele usou a expressão, né? Propriedade privada é sagrada. Essa não pode, essa é cana. Invadir as sedes das instituições, isso não tem importância. Está liberado. O discurso mais reacionário, aliás, em essência, o dele foi o mais reacionário de todos, embora na aparência muito suave, como ele é, aliás. É verdade.